Cacheta, quer complementar? Consultoria? Quer complementar a história da consultoria na época, na década de 90? Tá ok. Ô, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá? Na época, né? Boa noite a todas as companheiras aí, nessa homenagem de hoje, nesse depoimento histórico aqui, todos os companheiros. Eu acho que o mais impressionante na história da consultoria, da mobilização, é que é a característica da produção da consultoria, que é o famoso, era, na época, o famoso homem-hora, né? E a gente conseguia ter uma mobilização na consultoria assim, extremamente grande, né? Porque ali você parava a produção mesmo, né? Porque, claro, quando você tem um produto mais visível, né, é uma coisa que você vê na produção ali. Mas quando você está vendendo projeto e está vendendo a hora trabalhada, e isso é uma coisa muito cara, não cara do custo financeiro, mas importante para as empresas, né, você parar a inteligência toda da produção de projeto numa empresa, igual o Flávio falou aqui, da Paula Bibi, da EPC, da Leme, da Engevix, que era grande também, de todas as outras lá, era uma coisa muito, muito importante. Agora foi um momento também de grande efervescência. A luta sindical, ela vinha no bojo da luta sindical do ABC, principalmente ali, final da década de 70, e que nós, de classe média, também estivemos juntos, porque aí mesclava tanto a luta sindical quanto a luta política, por democracia, por participação popular, e a sociedade participando muito, né, Leozinho? Que é um momento assim, de uma satisfação enorme para todos nós que participamos desse momento, né? Agora, a consultoria, eu acho que tem essa característica, que era a questão, principalmente, do homem-hora, e que a gente conseguia parar, né? As grandes empresas, elas paravam praticamente todas. E também, em alguns momentos muito importantes, que as empresas... o caso da Sanag, por exemplo, que é uma empresa que estava com grande dificuldade financeira, ela estava praticamente fechando, desestruturando a sua equipe, e que o sindicato teve um papel importantíssimo na negociação para estabelecer até um cronograma de desmobilização, que era uma coisa assim, fantástica isso. Agora, eu acho que o grande dado da consultoria foi nós organizarmos os patrões. Eu acho que esse que é fantástico. Os caras eram tão dispersos, tão dispersos do ponto de vista da organização patronal, que era uma coisa interessante. E era uma loucura. Era a Cristina numa... Maria não mexia muito com a consultoria, Maria Semig, Marta também cobria. Todos nós, cada um pegava uma empresa, né, Léo? Porque os caras não eram organizados, não tinha sindicato, não tinha nada. Então, um negociava em Engevix, outro negociava a coisa e tal, né? O Antero também, Antero Moreno Gomes Leite, né, que era da Engevix. E são vários nessa coisa aí. E nós chegamos para os caras e falamos, vê se vocês se organizam, porque nós não estamos dando conta mais de negociar com vocês, não. Porque era uma negociação infindável. Todo dia tinha uma negociação na consultoria. E esse foi o grande lance. O Sinaenco nasceu por quase que pressão dos trabalhadores, dos engenheiros, para que eles se organizassem. Eles eram tão dispersos. Em Minas tinha uma característica interessante, que a Engevix, que tinha escritório aqui, tinha escritório no Rio, mandava o povo do Rio para cá, aquele baixinho gordinho que... Lembra que tinha o nome dele? Como é que é? O Moreno, da Engevix, o cabelo liso. A Paula Bibi tinha escritório aqui, tinha escritório em São Paulo. Então mandava o Valente para cá. A Jacopoli, não, a Jacopoli veio depois. Ela veio depois, mas também veio dessa maneira. Então as empresas aqui eram tão desorganizadas, as que não eram locais, né, que ficavam a barafunda de conversa e de articulação política. Eu acho que esse que é o grande lance da história da consultoria. Nós organizamos os patrões, não com o objetivo de compor com eles, mas poder facilitar a vida nossa para negociar e lutar de maneira organizada contra
quanto às condições, principalmente de salário, que as condições de trabalho não eram tão ruins assim, com alguma exceção, mas principalmente a questão do salário, que naquela época, como é hoje também, as datas bases, né? Reposição, ganho real, etc, etc. Mas tinha uma característica interessante também, que a Convenção da Consultoria tinha quanto, Cristina? Uns 200 artigos? Era uma loucura, porque você negociava no geral e depois você negociava as cláusulas específicas também de cada empresa. Porque cada empresa, por essa característica que eu falei ainda há pouco, tinha ganhos históricos diferenciados. O vale-refeição, a creche, tal, esse negócio todo, que era muito diferenciado. Então, eu acho que tem alguns lances da consultoria que eram muito interessantes. E o dado que o Zé Flávio falou da Paula Bibi é que eram 104 engenheiros. Nós éramos 98 sindicalizados. Os outros que não eram sindicalizados eram diretores da empresa. Essa é uma característica interessante da Paula Bibi nessa época também. Acho que era isso aí, que complementar, né? Não, só uma coisa também, tudo já se falou aqui, mas duas coisas da consultoria. A primeira é que era a única negociação em que o SENG era praticamente o sindicato majoritário, porque nós éramos um peso grande. E a segunda é que a consultoria brasileira ela foi muito destruída na década de 90. Logo depois foi falência e a gente começou a observar, no fim dos anos 90, já praticamente acabada, que as empresas não só tinham pessoa jurídica, como o Flávio está falando, e não se produzia mais projetos como se produzia antes, que você tinha equipes inteiras. Eu passei a analisar projetos depois na FEAM, era uma vergonha, você via claramente que uma pessoa fez um pedaço, outro fez outro, e o negócio não tinha articulação. Bom, eu só queria fazer um comentário aqui. Eu estou me lembrando da negociação do ano passado. Não tem nada a ver com isso aqui, não, mas tem a ver com a questão das mulheres, a questão das cláusulas de convenção coletiva que a Cacheta falou. Na negociação do ano passado com o CICEPOT, eu propus ao negociador que ele colocasse na convenção a questão da licença de 6 meses para a mulher que tivesse filho, né? Ele falou assim, não vou colocar, não, porque as mulheres não querem. Porque senão elas vão perder o emprego. Eu falei, não, você deixa elas resolver se elas vão querer ou não. Coloca na convenção aí e elas têm a opção de querer ou não. Aí ele colocou, mas num primeiro momento, ele falou, não vou colocar porque ninguém vai querer. Eu falei, não, vamos conversar isso direito, né? Mas vamos lá. A outra questão para a gente tentar fazer um panorama mais geral aqui é para você contar para a gente um pouco da história da Consenge, da Ficenge, essa história que poucas pessoas sabem aqui. Se você puder, você, Maria Helena. Ah, não é aquele do Manel Barreto. Tá. A Consenge, na verdade, o movimento, como eu falei para vocês, o movimento de engenheiros que tinha sofrido na década de 80 essa grande transformação, ou seja, muitos dos sindicatos passaram a representar mais o setor assalariado e menos o setor dos profissionais liberais, digamos, né? E, ao mesmo tempo, começou a surgir dentro do movimento de engenheiros uma disputa que, no início, ela era meio materializada Rio e São Paulo, né? Rio era um polo, que era o polo mais ligado à CUT, São Paulo, um outro polo que não era muito ligado à central sindical. E as coisas estavam se polarizando. E Minas era sempre o ponto de equilíbrio. Eu não posso me lembrar daquele carinha de São Paulo, aquele menino, um baixinho lá. Como era o nome dele, Zé? Allen Herbert. Ele passava por mim e falava assim, nós precisamos de voltar à política do café com leite. Era todo dia esse papo, quando a gente se encontrava aqui, né? Allen, Herbert ou Herbert, é o nome assim. Aí teve um encontro de sindicato de engenheiros, chamava ENSE, com todos os sindicatos, e tinha alguns acordos prévios. Esse encontro devia ter uns 200 delegados por aí. Em Minas, aqui, nós tínhamos uma delegação grande, devia ter uns 15 ou 20, e tinha alguns acordos prévios, um deles era a data de eleição de delegado, etc. e tal. E chegou lá no encontro, eu estou falando o motivo que o Zé levantou, e chegou lá no encontro, o pessoal descumpriu os acordos todos, ou seja, não queria aceitar as delegações de vários estados, e deu uma confusão, o Zé Márcio levantou e vamos embora, e todo mundo foi atrás, nós fomos, e aí criou-se um certo racha, porque uma parte dos sindicatos
não aceitou considerou aquilo um golpe, né? E a partir daí começou a surgir uma outra articulação que passou a se chamar COSENGE, que antes tinha a Federação Nacional de Engenheiros. Essa articulação posteriormente resultou na FICENGE. E, de certa forma, como Minas foi que fez esse movimento na hora, porque eram vários. Eu nem me lembro dos detalhes agora dos tratos políticos, mas aí nós organizamos um encontro aqui. Foi aqui no Barreiro, na escola sindical, onde vieram vários estados, e a FICENGE continua, e, de certa forma, ela continua existindo, e, posteriormente, agregaram-se outros sindicatos do Santa Catarina. Mas hoje o movimento de engenheiros, eu acho que deve avaliar também o momento político que a gente está vivendo e como é que a gente deve continuar com as nossas organizações. Eu acho que o movimento sindical, aí já é uma avaliação mais pessoal, o movimento sindical vive um momento que ele tem que voltar mais para baixo, para levantar os problemas, de fato, que está se vivendo hoje. E, na área dos engenheiros, eles são diferentes de 20 anos atrás. Nós não estamos mais no movimento de redemocratização, nós estamos em outros movimentos, em outras questões que são importantes. Eu acho também que o movimento de engenheiros se voltou muito também para o sistema com FECREA, e aí ele ficou meio... Mas isso é uma avaliação que vocês que têm que fazer. A gente está falando de fora desse momento. A FICENGE foi importante, jogou um papel importante, articulou os sindicatos de Minas, Rio, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rondônia, Volta Redonda, isso, e agora o Santa Catarina. O de Santa Catarina entrou depois, né? Então, é importante. Hoje nós temos várias organizações desse caráter mais que unifica várias entidades, né? Nessa área. Parece que criaram uma central agora de profissionais liberais. Eu vi alguma coisa sobre isso, mas está tudo muito distante, de certa forma, né? Pelo menos a gente sente isso. E o Léo foi um dos diretores da FICENGE comigo. Maria Helena chegou a ser? Não foi. Mas nem você também não foi, não, né? Foi a Zezé, que a Zezé, inclusive, pediu que desse um grande abraço aqui. Ela estava super animada para vir, mas, infelizmente, o Pedro, que é o filho dela, está com a pneumonia e a situação complicou. Ela sofreu uma perda pessoal também muito forte. O enteado dela morreu recentemente, então a família está muito abalada. Ela teve que suspender a viagem. Mas por conta do Pedro, a perda já tem uns 2 meses. Próximo ponto. Alguém vai comentar alguma coisa de FICENGE? Léo? Zé Márcio? Na verdade, o que a Cristina colocou certo. Foi uma série de coisas que estava sendo descumprida. Esse problema já vinha desde antes. Quer dizer, quando houve um acordão, né, onde eu entrei para a diretoria da Federação Nacional de Engenheiros como suplente do BITAR. Quer dizer, houve um acordo entre o grupo que já era ligado à CUT, né, com um grupo que estava saindo para um processo, assim, o Abel, o Otaviano e tal, que era o grupo, exatamente o grupo que há hoje no PSDB. Vamos falar, é o Tucanato de São Paulo. Né? É o Goldman, era o pessoal que estavam saindo do PCB e tal, e montando a estrutura Nós trouxemos todos aqui, ó, presidente da Petrobras, etc. O Alto Tucanato de São Paulo, tanto é que o meu diretor do metrô, todo o grupo era ligado ao Otaviano e ao Orbit. Então, era 2 linhas, quer dizer, era um grupo que era ligado ao PT e um grupo que era ligado a essa estrutura que depois foi... E a gente um pouco assim perdido. Mas como eles descumpriram todos os acordos, num determinado momento eu realmente virei a mesa, porque eu já tinha feito um acordo antes, na eleição do BITAR. Quer dizer, mas era para respeitar todos os outros sindicatos. E aí foi assim, de um andar para o outro, vamos para o outro andar. Aí sentei com o Márcio e comecei a fazer um estatuto de uma nova. Eu tenho esse rascunho. Aí o cara lá de Volta Redonda fez uma coisa, os mineiros racham, a confusão, ninguém acreditava naquilo. Eu acho que começou, ninguém acreditou. E aí teve uma reunião aqui, e aí foi vindo. E é o Maurício Lobo que fez isso. Mas eu tenho que doar isso para a FICENGE, que ela não tem. Era um jornal que fazia dentro lá com desenho. Eu tenho desenhado, o Márcio Guerra, nós dois fazendo o estatuto da FICENGE. É isso. Aí o resto o pessoal viveu, eu não vivi.
eu acho que esse momento Levanta. Político... Boa noite para todos. Foi muito rico. Hoje, quando a gente olha para trás... todo mundo falou sentado. Deixa eu sentar. Já estou na idade de ficar sentado. Quando a gente olha para trás, a gente tem um pouco de saudosismo, né, pela riqueza cultural. Porque eu sinto hoje uma pena que a gente vive uma sociedade muito individualista e falta essa desculpa para trabalhar coletivamente, né? E todas as lutas que a gente vivenciou, seja feminina, seja a nível nacional, política, redemocratização, isso criou reforçou o cerne da fraternidade, que é o que unificava tudo. A gente tinha uma luz na frente pela qual a gente, né, batalhava. E tem muita história interessante de toda a natureza, que vem desde o movimento estudantil. Outro dia eu estava contando uma história, o pessoal da minha família goza muito da minha cara, da história daquele encontro de reconstrução da Uni, Belo Horizonte, de 77. Mas eu vou contar porque eu acho engraçado. A gente estava na faculdade de medicina, à tarde eu saí e fui em casa tomar um banho, meu pai teve um infarto. Eu não voltei. Aí todo mundo foi preso à noite. E 30 anos depois fizeram a festa dos presos, e o pessoal fez na minha família uma gozação, porque eu lamentava de não ter sido preso. Eu não tinha troféu. E até hoje eles falam, isso aí, coitado, debandou na noite. Então, esses momentos todos são muito ricos, que unifica. E a gente lembra das pessoas pelas ideias que elas traziam e das lutas que elas trouxeram para a gente, né? E a Eficiente foi um momento rico também, né? Eu acho que tem algumas avaliações políticas que a gente voltou muito para o sistema e esqueceu a engenheirada. Então, até hoje, a questão do CREA e CONFEA é mais importante do que outras coisas. E eu sou do tempo ainda que eu acho que as corporações medievais foram um equívoco, né? A gente ficar brigando por eu posso fazer projeto elétrico, você só pode fazer de casinha de cachorro, o outro só pode cuidar de arbusto e outro de árvore. Enfim, é isso. Bom, essa É só uma coisa que eu acho que também havia uma diferenciação no Sindicato de Minas. Como o Rio, de certa forma, até a CUT, de certa forma, no Rio, surge no Sindicato de Engenheiros, eu diria que até o PT, no Rio, surgiu, o Sindicato de Engenheiros era uma base fortíssima, e em São Paulo, esse pessoal, com essa história que o Zé fala, mas tinha uma parcela do PMDB também. E Minas, a gente tinha uma postura de mais unidade, a gente tinha diversas forças políticas trabalhando junto. Então, Minas jogava um papel muito importante nesse sentido. O nosso sindicato nunca foi exclusivista nessa questão. E eu tenho muito orgulho disso, e que não é uma coisa só minha, que veio da história do passado, já desde as épocas anteriores. Entendeu? Ok. Eu vou passar a palavra para a Cristina, e quem mais quiser falar também, para a gente fazer um fechamento, um encerramento. Cristina, fique à vontade, né, o tempo que você quiser falar e o que quiser falar também. Não, antes eu pergunto aqui, tem alguns colegas que foram da diretoria que não falaram, está o Ildeu ali, sempre atuante, presente no nosso conselho. Chegou o colega da Telemig, vocês desculpem, tem quase 20 anos que eu larguei a direção do sindicato, eu esqueci o seu nome, você vai me... Avelardo. Na época era da Telemig, né? A Telemig depois foi privatizada, não sei onde é que ele anda agora, e chegou mais alguém. Tunico, da CSN, Tunico era nosso... Sabe aquela foto, quem viu aquele jornal lá, que a gente fala do engenheiro, aí tem um cara vestido de macacão, que não aparece a cara, era o Tunico. Era o Tunico, todo bonito lá, né? E o Eustáquio também, que ainda não falei. Esses daí não fizeram uso também da palavra. Se alguém quiser falar antes, aí depois eu faço o encerramento. Eustáquio quer falar? Rubens. Desculpe, Rubens, eu já tinha licitado, mas não citei que você não fez uso da palavra. Eu quero contar duas histórias pequenas aqui. Uma, primeira desse nosso período sindical, e uma outra da atualidade. Eu acho que é importante as duas, o que eu vou te falar. A primeira foi numa época que teve uma reunião em Foz do Iguaçu,
né? Não sei se foi... É um congresso lá. E a rede ferroviária ela tinha sido já desestatizada, já era a Ferrovia Centro-Atlântica. Eu, por falar inglês, um pouco de alemão também, e como tinha sócios americanos na empresa, eles me pediam para ficar passando para o português vários documentos técnicos. E chegou um ponto que, numa sexta-feira, 16h, eu recebo um documento com acho que umas 30 páginas, e o gerente me pede o seguinte: olha, eu preciso disso segunda-feira, 9h. Falei, tudo bem, né? Eu levei para casa, Cristina, e o meu filho, o Rodrigo, estava no Japão na época, que ele ficou lá um ano, e peguei a minha filha, a Paula, e ficamos nós dois passando o documento, né, para o português durante o fim de semana. Bom, eu achava que eu tinha umas horas a mais na empresa. E na semana seguinte seria exatamente a reunião lá em Foz do Iguaçu. Eu virei para o gerente e falei o seguinte: olha, eu vou sair na quinta-feira, porque eu tenho esse tempo. Você me pediu para passar esse documento? Ele falou, não. Eu pedi para você fazer, mas era no horário de serviço. Você levou para casa, foi porque você quis levar, né? E eu fui assim mesmo para Foz do Iguaçu com o Senge, porque eu não dei bola para aquilo, né? Chega depois, no final do mês, ele manda descontar. Acho que 2, 3 dias meus. E eu levei o assunto na reunião da diretoria. Falei assim, olha, gente, aconteceu isso, eu estou só relatando para vocês o que aconteceu. Aí o nosso colega Tonico, que era o tesoureiro, falou, Eustáquio, olha, você tem um contra-cheque? Eu falei, tem, está aqui. Ele falou, passa lá na tesouraria que nós vamos repor isso para vocês. Não, você não vai ficar, né, sem esse dinheiro, não é por causa disso. Bom, gente, a outra história que eu queria contar para vocês... Tonico não é muito generoso sempre assim, não. Não, mas eu acho que ele lembra dele ter feito isso, tá? O outro caso que eu quero falar era o que eu fazia, gente, para manter a minha cabeça como engenheiro dentro da FCA e, assim, para não ficar maluco. Porque um sindicalista ele não tem um trabalho formal dentro da empresa. Naturalmente, ele é alijado e pronto, acabou a história. E a empresa, eu sentia que ela estava crescendo, querendo crescer, né? Eram locomotivas pequenas que passavam, e tem uma diferença grande de uma rodovia para uma ferrovia. A rodovia são caminhões numa fila assim, quase interminável, numa mão e na outra mão, que entre duas cidades circulam, né, ao mesmo tempo. E um trem? Se um trem sai de uma estação para ir para outra, enquanto ele não chegar na outra, a linha está ocupada. Não se pode circular mais nada. Aí, a única opção que, na época, a não ser construir uma linha dupla, era aumentar as locomotivas, aumentar o tamanho dos vagões, a potência também, para que se fosse tracionado uma quantidade de carga maior. Porque essas linhas de Minas Gerais elas foram feitas para Maria Fumaça, né? Essas eram as locomotivas. Na rede ferroviária, durante a Segunda Guerra Mundial, foi construída em Divinópolis uma locomotiva Maria Fumaça, para se ter uma ideia do grau de tecnologia que existia. Bom, então, na FCA, eu comecei a construir e querendo entender, querendo medir, mas se você mandar 10 pessoas para tomar uma certa medida, e medidas grandes, ao ar livre, eu acredito que
você vai ter 10 resultados diferentes. Então, eu tinha que padronizar. Então, para manter uma padronização, eu inventei uns pórticos de medição com réguas de neoprene e depois catalogava aquelas informações tudo em planilha Excel. E consegui fazer um transporte de tratores de Belo Horizonte a Goiânia, que o pessoal ele não entendia como que aquilo era possível, mas eu consegui fazer aquilo. E em 2005, a empresa, já a FCA, ela vendo essa necessidade de crescimento também, agora que eu acho que está ficando mais interessante essa história, quer dizer, como engenheiro, ela contrata uma empresa especializada em orientar robôs da Petrobras a 2.000 metros de profundidade. E me colocou num contrato para eu transferir uma tecnologia de ferrovia para essa empresa. E nós começamos a querer fazer aquilo que eu fazia, assim, quase que mecânico, eles se propunham a fazer com visão computacional, mas com pessoas capacitadas a fazer sistemas de orientação de mísseis. Quer dizer, nós fomos num seminário de engenharia inicial no Rio e o pessoal aplaudiu o trabalho desse grupo, né? Era sensores iniciais como giroscópicos e giroscópicos em X, Y e Z, acelerômetros também em X, Y e Z, e na parte de matemática, filtro de Kalman. Vocês desculpem que eu estou falando uma coisa desse tipo, mas isso realmente a integral e derivada era o mínimo que acontecia lá e que eu tinha que fazer isso. E agora, em 2012, isso foi revertido num contrato de campo e já é realidade. Era como se eles fazem hoje um exame, quer dizer, por fotogrametria com múltiplas câmaras, quer dizer, a fotogrametria com dupla câmara já é uma tecnologia conhecida, mas isso é feito com 8 câmaras e fornece com que uma visão em 3D do trecho inteiro. E nessa visão em 3D, que é toda georreferenciada, eles conseguem circular um equipamento, uma locomotiva, e com uma precisão de 2 centímetros, falar, olha, vai bater em tal ponto, vai bater em outro. Então, consegue simular locomotivas maiores, vagões maiores, e sendo que, na linha propriamente, ela está livre, né? Isso é feito como se estivesse passando um trem também. Quer dizer, isso, quer dizer, de uma vivência que eu estava sendo alijado completamente, e como eu tinha sido até chefe da área de projetos na rede ferroviária, eu fui o fiscal do Zé Márcios, também. O Zé Márcios, pela Uzi Minas, ele fez uma ponte e eu fui fiscal dele, não é? E, hoje em dia, quer dizer, esse sistema funciona, não é? Lá em General Carneiro. Por que está registrando? Eu estou dizendo porque ele é essa calma toda, e eu meio assim, né? E ele lá, ó, e a Vale do Rio Doce precisava, nós estávamos ampliando ali, para fazer a ponte. Aí eu contratei um pessoal da FUMEC, que era amigo do Antero, para a gente fazer um negócio mais rápido ainda. E eles me exigiram um documento de que podia passar o trem. Aí eu assinei esse documento, pus meu número do CREA e tal. E aí eu falei, não, você tem que ir para baixo da ponte, mas vou. E o trem passou, freou lá em cima. Mas antes, para poder correr o negócio, eu nunca entendi de dinamite nem porra nenhuma. E nós tínhamos que explodir o negócio lá. E lá tinha uma quantidade de merda embaixo, mesmo tinha coisa de esgoto e tal. E eu só cuidei, com a polícia, de avisar, né, daquele, vai ter fogo e tal. E tinha um cara lá em cima, sentado em algum lugar. E quando aquele negócio botou fogo naquela merda, o que subiu de bosta, é bosta mesmo. Nós todos ficamos cheios de borrado de bosta.
E tem um cara lá na rede que estava sentado, ele não foi avisado direito, que eu meti fogo, né? Só fazer assim, tá, saiu merda para todo mundo lá. E o Eustáquio, o Eustáquio já limpou tudo, podemos começar. Tá ok, Eustáquio? Já falei. Tá ok? Já ok. Vamos lá, então vou passar a palavra para a Cristina, Maria Helena, Marta e Aline. Rubens, eu não vi. Desculpa, Rubens, eu não vi. Eu precisava falar porque eu tive a felicidade de ser, né, o presidente depois da Cristina. Foi uma felicidade até porque a Maria Helena não quis. Ela que era a pessoa, né, forte para ser presidente e acabou declinando. Então, aí eu, claro, entre outras coisas, porque a gente já pega um sindicato organizado, respeitado, um sindicato respeitado externamente, um sindicato respeitado internamente, um sindicato muito bem organizado, todos os serviços, coisa que a gente vem tentando manter ao longo dos anos, né? Mas eu sei bem a dificuldade que foi fazer isso, né? Então, aqueles que vieram antes, né, que enfrentaram isso tudo, que construíram isso que a gente hoje tenta administrar, tem esse mérito. Mas tem mais coisa também. Eu entrei no sindicato numa época que houve uma disputa eleitoral. Mas eu quero falar com a Cristina também. Desculpa. Teve, então, uma disputa na época que o Zé Márcio foi eleito presidente, né, com o Wilson. Nós fizemos uma chapa, eu entrei nessa outra chapa. Eu, o Nilo, contra Zé Márcio e Maria Helena. Então, foi evidentemente que nós perdemos. Mas sempre na disputa, né, às vezes as coisas ficam muito acaloradas. Zé Márcio, uma pessoa muito calma e tal, conduziu muito bem e tal. A gente teve algumas discussões, mas, olha, depois que isso passou, então, eu continuei querendo me adentrar ao sindicato, né? Fui conversar com a Cristina, e, poxa, na época que você estava formando a chapa, então, que você ia substituir, né? Eu não participei da gestão do Zé Márcio. É isso mesmo que ela falou. Pô, o Sindicato de Minas, e isso então, é o mérito dela também, era um sindicato aberto, não tinha sectarismo nenhum, é um sindicato que aceitava todo mundo. Eu pensei que eu teria até que convencer a Cristina, etc. e tal, mas não, pô, foi uma conversa tão franca, tão boa. E aí eu participei, comecei a participar mais, né? Entrei na diretoria dela e depois continuo mais ou menos até hoje. Agora, outras coisas, né? A Cristina, certamente, ela conduziu o sindicato, é uma pessoa com uma rara inteligência política, com uma firmeza, com muita probidade. E, bom, o tempo passou, a Cristina foi para Brasília, a gente perdeu o contato, mas, anos depois, nós nos encontramos numa reunião lá na ANA, né? Foi no CONAMA, então foi no CONAMA, mas você foi lá como representante da ANA, né? E eu estava com a turma da Petrobras, ia ser discutido uma questão de lançamento de efluentes e tal. Aí a Cristina, em um determinado momento lá, pega o microfone e faz uma defesa, ou faz uma exposição dos motivos, eu nem lembro mais o que era, mas eu lembro perfeitamente que a Cristina pega lá e faz uma discussão técnica muito bem estruturada, mas falando como líder sindical. Poxa. Então eu pensei, poxa, é a Cristina, né? Não mudou. Agora, Cristina, eu queria lembrar também, nesse momento, outra pessoa importante, que foi muito importante para o sindicato, que foi o Sérgio Miranda. O Sérgio, né, através de você, mas também pela personalidade dele, ele sempre teve um contato muito estreito conosco. Ele participava dos nossos seminários que a gente tinha anualmente. E
uma pessoa que sempre nos deu todo apoio, dentro e fora do sindicato. Eu tenho o Sérgio Miranda como um dos melhores, possivelmente o melhor parlamentar mineiro que a gente já teve. Olha que ele nem era mineiro. Uma pessoa que entrou no Congresso no meio do mandato, né, por substituição, alguém que saiu, abriu a vaga, como ele mesmo dizia, né, entrou no segundo tempo, e também com a competência que ele teve, né, pegar a competência, a firmeza dele, a inteligência dele, também pegar uma comissão tão difícil como a comissão do orçamento, dominar aquilo tudo. É uma pessoa que, né, eu até estava conversando com o Raul, né, a gente tinha que fazer alguma manifestação a respeito dele, eu fiquei até de fazer isso, e não pude fazer, não me senti com condições de fazer, porque eu queria escrever alguma coisa para publicar, e não conhecia tão bem o Sérgio ainda. Eu queria conversar com você antes, mas você não pôde vir esse tempo todo. Mas nós ainda vamos fazer isso. Eu queria lembrar também que o Sérgio estudou engenharia, não foi? Matemática? Bom, mas sempre nos apoiou. O Sérgio, onde eu trabalho, o instituto que eu trabalho, ele, poxa, pegava, né, as verbas que os deputados têm do orçamento, né? Tanto que ele investiu lá, a montagem de um equipamento, um ciclotron, um equipamento caríssimo, tudo que ele conseguiu botar lá dentro, que não tinha, inclusive, nenhum objetivo assim, mais político, mais eleitoral nesse sentido, porque é uma comunidade muito restrita, não era isso que ele visava, né? É uma pessoa que realmente tinha, né, só para abrir mais uma faceta dele. Infelizmente, essas pessoas vão mais cedo do que deviam, né? Todos nós que já perdemos alguém que nos foi caro, sente isso, mas o Cristina, foi bom ter convivido com ele, né? Com a palavra. Eu queria agradecer a homenagem e queria dizer, em primeiro lugar, que considero que é uma homenagem a toda essa nossa geração aí que atuou naquela época e que, ao reler esse discurso, eu tinha 20 anos que eu não li esse discurso. Foi um mero acaso que eu fui tratar de uns papéis de inventário e achei uma pasta de papéis do Senge, que tinha as atas lá das posses e tinha esse discurso. E eu fiquei pensando um pouco que foi uma época muito rica, a época que a gente viveu. Aquela época foi uma época de muita riqueza. E que eu acho que a gente está vivendo uma época um pouco sem sonhos, e que sem sonhos não dá para viver, né? E também muito divididos. Então, eu acho que essa época que a gente viveu, ela não volta. A história não se repete, senão como farsa, já dizia o Marx, o tragédia, né? Mas o movimento sindical, eu acho que se encontra num momento de grande esvaziamento, que a gente atravessou o Rubicão, conquistou a democracia, conquistou uma série de coisas, mas, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, a política está muito ruim. Está muito ruim. Eu sempre fui um ser político, né? E não estou falando de politicagem. Política é a luta pela transformação do mundo. A minha vida foi a luta pela transformação do mundo, e ainda continua sendo, né? Mas eu acho que eu sinto um pouco isso nas novas gerações, que talvez, nas novas gerações da classe média, talvez tenham perdido um pouco essas perspectivas de transformação. Ontem, por acaso, alguém falou aqui na comemoração do Dia da Mulher. Ontem nós fizemos uma comemoração do Dia da Mulher na ANA, e eu fiz uma apresentação sobre o equilíbrio homem-mulher lá dentro. A ANA, apesar de ser uma agência feminina, a ANA, né, ela é uma agência masculina, 65% do pessoal é homem e 35% mulher. E houve uma apresentação de uma pessoa da Secretaria Nacional da Mulher sobre essa questão. E, no fim, todo mundo adorou, foi muito boa, eu até gostei muito, não conhecia a cidadã lá.
E aí eu notei as meninas mais novas, de repente viraram, temos uma geração nova lá dos novos concursos, e falaram que elas estavam impressionadas porque elas conseguiram encontrar as coisas muito prontas, então elas não tinham ideia de algumas lutas, entendeu? Parece que o pessoal esqueceu de algumas lutas, né? E o problema da questão da desigualdade não está resolvido. A gente avançou muito, já todo mundo é engenheiro, etc. e tal, mas, por exemplo, a questão de chefia continua do mesmo jeito, né? Lá na ANA, nas superintendências é 35 a 65, mas quando você vai ver chefia é 20 a 80 a relação. Então, são certas coisas que não mudaram muito. Bem, então, voltando ao assunto que a gente estava, eu queria agradecer, queria dizer que esse momento político que a gente vive se construiu uma etapa, mas nós estamos num momento que não se sabe muito os rumos a tomar. Essa que é a verdade. Existem muitas questões hoje não resolvidas. Para onde que nós vamos andar? Como é que nós vamos andar? Muitas questões não resolvidas. É um momento em que uma fase que foi cumprida e para onde que a gente vai é uma grande dúvida que está colocada para a humanidade. Bem, eu queria agradecer as palavras do Rubens, que foram mais pessoais também. É claro que a perda, se você sente a perda, para mim foi muito maior. Eu acho que é a perda do Sérgio. O Sérgio, de fato, teve uma grande atuação nessas lutas ligadas à área tecnológica, né? E a perda foi muito grande e a gente não é fácil seguir em frente nesse momento. E que acho que todo mundo aqui já está querendo conversar, trocar ideia e comemorar e acabar esses papos que a gente está tendo aqui com um certo saudosismo, né? Então, queria agradecer a todos que estão aqui e convidar para a gente continuar lutando pelo mundo melhor, mais unitário, mas mais solidário e menos miserável. No Brasil, a gente avançou um pouco nessa questão da miséria, mas a gente tem muito a avançar ainda, inclusive na questão da independência. Obrigado a todos e vamos ao... Obrigado você, Cristina. Maria Helena, agora você pode. Vamos lá para a nossa comemoração do Dia das Mulheres.